Aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui gravando a última aula da turma T09, estamos falando de superfícies esféricas, plano secante, a gente vai gravar hoje. Mas, antes de começar a falar de plano secante, só relembrando algumas coisas, né? Nós estamos no CAP 22, superfícies esféricas, não pode esquecer a lei de formação das superfícies esféricas, distância de ponto a centro é R, não pode esquecer que sistema ortogonal, sendo considerado no capítulo inteiro, nós temos a equação reduzida da superfície esférica, nós temos a equação geral da superfície esférica, lembrando que a equação geral só funciona, e realmente ela dá como resultado uma superfície esférica, apenas se A quadrado mais B quadrado mais C quadrado menos 4D for maior que zero. É um critério que a gente tem aqui no caso da equação geral. Além disso, nós já discutimos na última aula a questão do plano tangente também. Então, hoje nós vamos falar de plano secante, né? Antes da gente falar de plano secante, eu vou resolver mais um exercício aqui de plano tangente, mas só lembrando a questão do plano tangente, a superfície esférica S, são três fatos fundamentais que caracterizam a tangência do plano π em relação à superfície esférica S. Quem são esses três fatos fundamentais? A interseção de um plano tangente com a superfície esférica tem que ser um único ponto, que é justamente o ponto de tangência. O segmento CT, que vai do centro da superfície esférica S até o ponto de tangência, CT ou TC, tanto faz, ele tem que ser perpendicular ao plano tangente π, esse é um outro fato fundamental. E o terceiro fato, que é muito importante e até utilizado bastante na resolução de exercícios, né, ele diz o seguinte, ele diz que num caso de um plano tangente π, a distância do centro da superfície esférica até o plano tangente tem que ser igualzinho ao raio. Eu até coloquei aqui entre parênteses, né? Se o plano for secante, como a gente vai ver hoje, não tangente, aí a distância tem que ser menor que o raio. A distância do centro da superfície esférica até o plano tem que ser menor que o raio. E se o plano não for nem tangente, nem secante, quer dizer, ele é um plano que a superfície esférica está para cá, a superfície esférica está para cá, e o plano está para cá, quer dizer, não tem nenhuma interseção entre eles, nem um ponto de tangência, nem uma circunferência, que é a interseção do plano secante. Né? Não é nem tangente nem secante, a interseção é vazia. Aí a distância dele, a distância do centro da superfície esférica até o plano, vai ser uma distância maior do que o raio dela. Tá? Distância maior que o raio, tem um plano nada a ver aqui. Distância menor que o raio, o plano é secante e a interseção é uma circunferência. Distância igual a raio, aí plano tangente, tá? Então, vamos fazer um último exercício aqui com a turma, gravar aqui de plano tangente, antes de entrar na questão do plano secante. Eu até coloquei uma observação aqui, né? A gente não pode se esquecer no contexto desses exercícios, que é importante essa fórmula aqui do capítulo 19 de distância de ponto a plano, seja plano tangente ou não, tá? A distância de um ponto qualquer até um plano qualquer, se você souber a equação geral do plano, aqui, ó, a pessoa souber as coordenadas do ponto que você quer calcular a distância até o plano, e você souber a equação geral do plano, você sabe as duas coisas, aí você usa essa fórmula aqui do capítulo 19. Módulo das coordenadas do ponto substituídas na equação geral do plano, dividido pela norma do vetor normal ao plano, ABC. Tá? Bom, e o exercício que eu fiquei com vontade aqui de fazer é o exercício 3, ainda de plano tangente. Depois vamos falar de plano secante, mas vamos fazer esse exercício aqui antes. Ache os planos tangentes, exercício 3. Exercício 3. Ache os planos tangentes à superfície esférica. Essa aqui é simples, né? É uma superfície esférica de centro na origem e raio 1. A superfície esférica de centro na origem e raio 1, a equação dela é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Mas esses planos tangentes você precisa achar, além deles serem tangentes a essa superfície esférica, eu quero os planos que contêm essa reta aqui, tais que π, os planos tangentes, contêm essa reta aqui. Vamos chamar de R. Ela está dada na forma planar, interseção de dois planos. Um plano é x mais y mais z igual a zero, o outro é x menos y
menos e menos 2 igual a 0, ou simplesmente igual a 2. Né? Igual a 2. Olha que interessante. Então, por que eu estou comentando sobre esse exercício 3? Porque agora há pouco eu tinha aqui junto com a turma observado, comentado aqui um pouco sobre um exercício resolvido que utilizava feixe de planos, um conceito interessante também. Se não me falha a memória, do CAP 16, esse conceito de feixe de planos. Então, aqui seria talvez o caso da gente pensar em usar um feixe de planos, né? Como é que ficaria aqui? Aqui ficaria o seguinte, né? Aqui, como vai usar feixe de planos, talvez seja mais interessante, né, a gente colocar menos 2 igual a 0, né, para não correr o risco de errar. Aqui, como é que eu faria? Vamos escrever o feixe de planos aqui. Ó. Feixe de planos fica feixe de planos contendo essa reta. Né? Feixe de planos que contém R, 2 pontos. Então, vai ser alfa, x mais y mais e, mais beta, x menos y, menos e, menos 2, igual a 0. Esse é o feixe de plano. Tá? Então, aqui estão todos os planos que contêm a reta R. Ah, professor, você poderia ilustrar no GeoGebra? Posso. Você quer ilustrar essa reta? Ela é a interseção de dois planos. Digita os dois planos lá. X mais y mais e igual a 0. Enter. Olha lá, já apareceu o plano. Cadê o outro plano? X menos y menos e menos 2 igual a 0. Ou x menos y menos e igual a 2. Enter, olha lá. A interseção desses dois planos dá a reta R aí que ele está falando, olha lá. Cadê ela? A interseção desse plano com esse plano. Olha lá, apareceu. Ela está em azul ali. Ó. Aqui a equação vetorial dela. Ficou bonitinha a equação vetorial dela. X igual a 1 menos meio, mais lambda vezes 0 menos 2 menos 2. Não sei se o pessoal está vendo ali. Equação vetorial reta. Olha lá. Aumentou um pouco aqui a fonte. Essa reta é a interseção dos planos. Então, eu quero o plano que seja tangente à superfície esférica, x ao quadrado, vamos colocar ela aqui, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, igual a 1. Olha lá, a bolinha ali, vamos dar um zoom ali para o pessoal ver. Eu quero o plano que seja tangente a essa superfície esférica, mas ao mesmo tempo que ele é tangente, ele tem que conter essa reta, né? Deixa eu ver se dá para colocar ela azul aqui, ó. Sempre é vermelha, né? E vamos colocar isso aqui laranja. Mudar um pouco as cores aqui. Olha lá. Por sorte, essa reta ela passa por fora da superfície esférica, porque vocês concordam comigo que se a reta passasse por dentro, combinação linear, sim, o feixe de plano você está falando, né? Se a reta passasse por dentro da superfície esférica, não teria solução. Como é que eu ia achar um plano? Imagina que a superfície esférica estivesse aqui e a reta furando a superfície esférica. Como é que eu ia achar um plano que contivesse a reta e, ao mesmo tempo, tivesse tangente à superfície esférica? Ia ser impossível. Né? Mas a reta está passando por fora, então é possível a gente conseguir uma equação de plano que ao mesmo tempo esteja contendo essa reta, ao mesmo tempo esteja tangente a essa superfície esférica. Outra coisa, dá para a gente perceber que tem duas soluções possíveis esse problema, né? Assim, sem fazer conta, só olhando para a situação geométrica, eu consigo visualizar, por exemplo, um plano que contém essa reta e a tangente para o lado de cá, da esquerda, e um que contém essa reta e a tangente aqui à direita.
tá? Duas soluções. Aí como que você vai achar? Pega a equação, as soluções, que eu quero digitar lá e ver que vai formar o plano tangente. Primeiro eu reorganizo aqui essa equação, né? Alfa x mais beta x, reorganizando, fica alfa mais beta x mais alfa y menos beta y, fica alfa menos beta y. Depois, alfa z menos beta z, fica alfa menos beta z. Depois, alfa vezes 0 é 0, beta vezes menos 2 é menos 2 beta, igual a 0. Então, essa aqui também é a equação do feixe plano, só reorganizei. Quais desses planos aqui do feixe eu quero? Eu quero aqueles que são tangentes a essa superfície esférica. Então, o que eu vou impor? Uma das condições de tangência. Eu vou impor essa terceira aqui, usando essa fórmula aqui. Vou impor que a distância do plano até a distância do ponto centro da superfície esférica até o plano seja igual a R, tá? Então, impondo que a distância do centro da superfície esférica até o plano tangente seja igual a R, que no caso é igual a 1, e o centro da superfície esférica é a origem, né? Então, temos. Aí vamos usar aquela fórmula lá do capítulo 19 que eu lembrei aqui para vocês. Então, usando essa fórmula, vai ficar distância de C até π igual módulo. Aí, lembra que eu falei, você coloca a equação aqui do plano, mas substituindo as coordenadas do ponto que você quer saber a distância. No caso, o ponto é a origem, então vai ficar 0, 0, 0. Vai sobrar só o menos 2 beta. Então vai ficar módulo de menos 2 beta aqui, já vou adiantar um pouco, né? Módulo de menos 2 beta dividido pela raiz no normal, norma do normal, que seria alfa mais beta ao quadrado, mais alfa menos beta ao quadrado, mais alfa menos beta ao quadrado. Tudo isso raiz. Tá aqui. Isso tem que ser igual a quanto? Igual a raio, ou seja, tem que ser igual a 1. Ah, o que você vai fazer? Olha, eu estou com vontade de elevar ao quadrado dos dois lados isso aqui. Aí vai acontecer o quê? Vai ficar menos 2 beta ao quadrado sobre, e aqui some a raiz, vai ficar só alfa mais beta ao quadrado, mais, isso aqui são dois iguais, né? 2 vezes alfa mais beta ao quadrado, alfa mais beta ao quadrado, mais 2 vezes alfa menos beta ao quadrado, certo? Igual a quanto? Igual a 1. 1 ao quadrado é 1. Ah, posso passar para o outro lado multiplicando? Pode. Vai ficar aqui 4 beta ao quadrado igual. Aí vou passar isso aqui para o outro lado multiplicando. Vai ficar alfa ao quadrado mais 2 alfa beta mais beta ao quadrado mais 2 vezes alfa ao quadrado menos 2 alfa beta mais beta ao quadrado. Tá aí, estamos desenvolvendo. Dá para simplificar alguma coisa? Acho que dá. Aqui ficaria 4 beta ao quadrado, aqui ainda vai ficar assim, igual alfa ao quadrado mais 2 alfa ao quadrado, 3 alfa ao quadrado. 2 alfa beta menos 4 alfa beta, menos 2 alfa beta. Beta ao quadrado mais 2 beta ao quadrado, mais 3 beta ao quadrado. Mas e aí? Para onde que a gente vai para essa equação? Se você passar o 4 beta ao quadrado para o lado de cá, 3 menos 4 é menos 1. Então a gente ficaria assim. 3 menos 4 é menos 1. Então a equação vai ficar assim. Tudo aquilo que a gente desenvolveu ali implica em 3 alfa ao quadrado, menos 2 alfa beta, menos beta ao quadrado, igual a 0. É uma equação de segundo grau em alfa.
do segundo grau na variável alfa, né? Então, ela fica assim, 3α ao quadrado menos, deixa eu escrever assim, ó, 3α ao quadrado menos 2β alfa menos beta ao quadrado igual a zero. Você tem alfa ao quadrado, tem alfa e tem um termo constante. É uma equação do segundo grau. Como é que seria a fórmula de Bhaskara aqui? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Não é assim a fórmula de Bhaskara? Então, como é que ficaria aqui? Quem que é o b? É o menos 2β. Menos 2β ao quadrado menos 4a é 3 vezes 3. O c é menos beta ao quadrado. Vezes menos beta ao quadrado. Então, isso aqui vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 4β ao quadrado, menos com menos é mais, 12β ao quadrado. O delta deu 16β ao quadrado, aí, um quadrado perfeito. E quanto vai ser, então, o valor de alfa? Bom, pela fórmula de Bhaskara, alfa vai ser igual... E delta maior que zero dá duas raízes. Lembra que a gente falou, a gente comentou que ia ter dois planos, né? Menos o b, então seria menos 2β, que é o b ali, né, da equação, menos 2β, mais ou menos a raiz de delta, que no caso vai ser raiz de 16β ao quadrado, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 3, que é 6. Então nós vamos ter um alfa 1, que é igual a 2β, mais, quanto que é a raiz de 16β ao quadrado? 4β dividido por 6. Vai dar 6β dividido por 6, que é beta. Então, alfa 1 deu igual a beta. E a outra é a primeira possibilidade de alfa. E a outra possibilidade de alfa? Alfa 2. Alfa 2 vai ser igual a quanto? Alfa 2 igual menos 2β, é 2β, menos 4β sobre 6, é igual menos beta sobre 3. Tá aqui, então você pode substituir, para achar os seus planos tangentes, você pode trocar alfa por beta. Vamos ver lá o que acontece se eu colocar alfa igual a beta. Vamos voltar lá. Cadê a equação do feixe de planos? Vamos voltar ela aqui. Ó. A equação do feixe de planos que a gente tinha está aqui. Ó. Alfa mais beta x, alfa menos beta y, alfa menos beta z, menos 2β igual a zero. Vamos voltar lá onde a gente estava. Aqui. Então, do feixe de planos, a gente tem isso aqui. Alfa mais beta x, mais alfa menos beta y, mais alfa menos beta z, menos 2β, igual a zero. Aí vou substituir esse primeiro caso, alfa igual a beta. Se a gente colocar alfa igual a beta, um primeiro caso, seria o alfa 1, né? Alfa 1 deu beta. O que vai acontecer com essa equação aqui? Vai ficar 2βx, 0y, 0z, menos 2β, igual a zero. Então, ficou 2βx menos 2β igual a zero. Então, ficou 2β, abre parênteses, x menos 1, igual a zero, ou seja, o plano... Esse 2β, é claro que eu posso dividir dos dois lados por 2β. Beta tem que ser diferente de zero, senão zera tudo aqui. O beta é diferente de zero, divide dos dois lados por 2β. Isso implica que a nossa primeira equação, vou deixar aqui em amarelo, nosso primeiro plano tangente é x menos 1 igual a zero. Vamos digitar ele aqui no GeoGebra para ver se faz sentido. Olha lá. Olha lá. Olha lá, x menos 1 igual a zero. Vamos dar uma olhada aqui. X menos 1 igual a zero. Enter. Olha o que você percebe desse plano aqui. Você percebe o seguinte. Em primeiro lugar, ele está contendo a reta?
Você vê certinho que ele está contente aqui. Tem a reta. Ele é um plano feixe de planos. Você está vendo 3 planos aqui do feixe. Um deles é esse verde que acabamos de conseguir como resposta. Mas ele é tangente à superfície esférica? Qual a interseção dele com essa superfície esférica azul? Olha lá, apareceu um pontinho de tangência. Deu o ponto 100. Depois a gente poderia se perguntar como calcular esse ponto de tangência. Como que a gente poderia calcular o ponto de tangência? Bom, ele é o ponto onde, ao mesmo tempo, x menos 1 é igual a 0, porque ele pertence ao plano, e ao mesmo tempo, cadê a equação da superfície esférica aqui? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igual a 1. Certo? Então, quer dizer, vamos ver se a gente consegue fazer um cálculo aqui para provar que o... Antes vamos achar o outro plano, né? Antes vamos para terminar o exercício, porque a gente fez esse caso aqui, falta esse caso aqui. É alfa igual a menos beta sobre 3, só para terminar. Então, primeiro caso já foi. Segundo plano, alfa igual a menos beta sobre 3. O que acontece se eu chegar aqui na equação do feixe de planos e substituir alfa por menos beta sobre 3. Menos beta sobre 3 mais beta sobre 3 fica 2 beta sobre 3x. Beta sobre 3 menos beta sobre 3 menos beta fica menos 4 beta sobre 3y. Menos 4 beta sobre 3z. Menos 2 beta igual a 0. Primeira coisa que você pode fazer, dividir tudo por beta. Fica 2x sobre 3, menos 4y, menos 4y sobre 3, menos 4z sobre 3, menos 2 igual a 0. Outra coisa que eu vejo dá para fazer, que vai ajudar, multiplica os dois lados por 3. Fica 2x, menos 4y, menos 4z, menos 6, igual a 0. Também dá para fazer o que aqui? Dividir os dois lados por 2. Fica x menos 2y menos 2z menos 3 igual a 0. Esse aqui dá para colocar em amarelo, essa última resposta já é a resposta final. É o segundo plano aqui tangente. X menos 2y menos 2z menos 2z menos 3 igual a 0. Vamos digitar isso aqui no GeoGebra. Olha lá. Esse aqui é um plano tangente, vamos chamar de π1. Esse aqui é o outro plano tangente, vamos chamar de π2. Digitando π2 GeoGebra vai ficar x menos 2y menos 2z menos 3 igual a 0. Enter. Cadê? Olha lá. Olha lá. Deixa eu tirar os dois planos do enunciado para despoluir aqui um pouco a figura. Olha lá. Agora ficaram só as duas respostas. Então, esse outro plano é esse azulzinho aqui que apareceu. Né? Olha lá, que eu deixei de vermelho agora. Esse plano vermelho aqui. Opa, travou aqui. Isso, esse plano vermelho. Contém a reta. Tá dando para ver lá. Ele contém a reta. E tá tangente, olha lá embaixo. Parece que tem um pontinho de tangência ali. Vamos chamar interseção. Interseção da superfície esférica com esse plano. Olha lá. Apareceu o ponto, já até apareceu aqui, ó, esse ponto aqui. Me parece que é 1/3 menos 2/3 menos 2/3. Mas nós vamos calcular. Outro ponto de tangência, 1, 0, 0. Mas está aqui, está a resposta certa. Então, aqui os dois planos tangentes. Utilizamos feixe de plano. Agora, como achar os pontos de tangência? A minha sugestão é a seguinte, ó, o ponto de tangência, ele vai ser a interseção de uma reta andando pelo centro da superfície esférica, uma reta perpendicular ao plano,
passando pelo centro da superfície esférica. Repetindo, uma reta perpendicular ao plano, passando pelo centro da superfície esférica. A interseção dessa reta com a superfície esférica. Olha lá. No caso aqui do primeiro plano, que foi esse verde que a gente achou, essa reta já é o próprio eixo X, o eixo vermelho. Ela é uma reta passando pelo centro, que é a origem, perpendicular ao plano, que é esse verde x menos 1 igual a zero. A interseção dela com o plano deu 1, 0, 0. Isso é muito fácil de ver. Agora, e no caso desse plano vermelho, quem que seria uma reta perpendicular ao plano? Seria uma reta cujo vetor diretor é o próprio vetor normal. E passando pela origem, a origem é pelo centro da superfície esférica, o centro é 0, 0, 0. Então, quer dizer, eu vou fazer esse aqui, que é mais interessante, o caso do segundo plano. Então, P2, vamos achar o ponto P2, é ponto P2, ponto de tangência P2. Ponto de tangência do plano P2. Do plano P2. Então, como é que fica? Pega uma reta R, perpendicular ao plano P2, e tal que o centro da superfície esférica S esteja contido na reta R. Lembrando que o centro é a origem. Então, como é que vai ficar a equação dessa reta R vetorial? X igual a origem, ela passa pela origem, 0, 0, 0, mais lambda vezes, para ela ser perpendicular a P2, o vetor diretor dela vai ser 1 menos 2 menos 2. 1 menos 2 menos 2. A interseção dessa reta com o plano ou com a superfície esférica, tanto faz, porque o ponto de tangência pertence às duas, né? T2 pertence às duas coisas, pertence ao plano, P2, e T2 pertence a S também. Então, se você pegar a interseção dessa reta R com qualquer um dos dois, com o plano ou com a superfície esférica, vai te dar o ponto T2 de tangência. Tá? Lembrando que eu posso reescrever essa reta, eu gosto de fazer isso, né? Vocês lembram nos exercícios? 0 mais lambda vezes 1, dá lambda. 0 mais lambda vezes menos 2, menos 2 lambda. 0 mais lambda vezes menos 2, menos 2 lambda. Isso aqui também representa a reta R. Tá? Isso aqui é a coordenada x, y e z dos pontos dela. Então, eu vou jogar isso, em vez de pegar a interseção com S, que é mais difícil de calcular, vou pegar a interseção com P2. Já vai dar o T2. Como é que eu vou pegar a interseção? Joga esse lambda aqui, fica lambda, substituindo, vírgula, substituindo na equação de P2, obtemos 2 pontos. Então, vou colocar o lambda no lugar do x, vou colocar o menos 2 lambda aqui, menos 2 vezes menos 2 lambda, menos 2 vezes menos 2 lambda, menos 3 igual a 0. Vamos descobrir um valor de lambda. Menos 3 igual a 0. Então, vai ficar lambda mais 4 lambda mais 4 lambda menos 3 igual a 0. 9 lambda igual a 3, o que implica lambda igual a 1/3. Substitui 1/3 aqui no lugar de lambda. Na reta, você tem o ponto de tangência. T2 igual 1/3 menos 2/3 menos 2/3. É exatamente o 0,33, é o 1/3, menos 0,67, menos 0,67 que apareceu ali no GeoGebra. Então, com isso eu fecho essa gravação. Acho que foi legal discutir esse exercício, espero que vocês tenham gostado. Vamos ver. Quem gostou desse exercício aí, bate palma. Levanta a mão. Ixi, o Rafael tinha falado um monte de coisa aqui que eu não vi. O pessoal não gostou muito, não. Ninguém reagiu. Ah, o Rafael é o único que está prestando atenção aqui, pelo visto. Obrigado, Rafael, pelo menos você. Pelo menos você.